Então atenção para esse caso que assustou o mundo todo da moda. O herdeiro de uma das redes de lojas de roupas mais famosas do planeta que está na cadeia. Esse grande herdeiro, que já era preparado para tomar conta de todo o império do pai, foi detido porque ele é suspeito de ter tirado a vida do pai dele. Ele foi para Barcelona, numa montanha, criou um contexto, pai, vamos lá, eu sempre quis, durante a minha infância, acampar com você, mas a gente acampou pouco, agora que nós já somos adultos, vamos lá, e eles vão. De repente, o bilionário acaba despencando e morre. Quando o filho começa a ser ouvido pela polícia, os investigadores percebem que ele tropeça nas palavras. Uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele diz outra, e ele acabou sendo preso, suspeito de ter tirado a vida do pai dele para ficar com todo o império. Vem a grande pergunta, mas você não ficaria com todo o dinheiro, com todos esses bilhões automaticamente? Por que você acelerou o processo? É porque o meu pai cuida muito da própria saúde, eu acho que ele vai demorar para morrer e eu quero assumir tudo meio logo. Dá para acreditar? Põe no ar. Uma fortuna avaliada em mais de 20 bilhões de reais. E uma marca que alcançou o topo do varejo mundial. Mas todo o império pode ter sido manchado por um crime. O que estava restrito aos bastidores de uma das maiores fortunas da Espanha acaba de se tornar um escândalo policial que assustou o mundo da moda. Jonathan Andic, o herdeiro de uma das maiores redes de moda do planeta, acaba de ser detido. A polícia espanhola o aponta como principal suspeito de um crime inimaginável: a morte do próprio pai, o bilionário Isaac Andic, fundador de uma rede varejista. A prisão do executivo balançou o mercado financeiro e o mundo corporativo. Mas, para entender como essa história terminou em algemas, é preciso voltar no tempo. Isaac Andic foi o gênio por trás da rede de lojas, construindo do zero uma marca reconhecida em cada canto do globo. Jonathan, filho e herdeiro de Isaac, cresceu em volta desse império, sendo preparado para assumir o trono da empresa. Quem via de fora enxergava uma parceria de sucesso. Quem olhava de perto já notava o atrito silencioso e a busca pelo controle absoluto. A relação entre pai e filho teve o ponto final em um cenário inesperado, bem longe das reuniões de diretoria. Foi em uma trilha que a tragédia aconteceu. O que deveria ser um momento de lazer acabou em morte. Inicialmente, a polícia tratou o caso como morte acidental. Uma queda de 97 metros de altura nas montanhas de Montserrat, em Barcelona. Jonathan disse às autoridades na época que o pai estava caminhando um pouco à frente dele quando caiu. O corpo do bilionário foi encontrado lá embaixo. O empresário sempre sustentou que o pai sofreu uma queda acidental. Mas as primeiras explicações contraditórias não convenceram as autoridades. A linha de investigação apontou que o acidente, na verdade, foi forjado. A motivação? Para a polícia, não há dúvidas de que se trata de um crime patrimonial de proporções gigantescas. Jonathan não queria apenas administrar a empresa. Ele queria a antecipação completa da herança e o poder total sobre a companhia, sem a interferência e a supervisão do pai. Para as autoridades, a ganância falou mais alto que o sangue de família. No caso de condenação com trânsito em julgado, ou seja, definitiva, encerrada, contra o herdeiro que praticou homicídio doloso, contra aquele quem ele herdaria os bens e direitos, a parte dele na herança é dividida entre os demais herdeiros, já que ele não participará da sucessão. Mas no mundo dos bilionários, até a liberdade tem um preço. Depois de prestar depoimento e atrair os olhos do mundo inteiro para o caso, o herdeiro conseguiu escapar da prisão em regime fechado. Jonathan pagou a fiança de 1 milhão de euros, quase 6 milhões de reais, e foi liberado. O juiz determinou a apreensão do passaporte de Jonathan, a proibição de viajar, e ele vai ter que comparecer toda semana no tribunal. Mesmo com pagamento de fiança, que serve no Brasil e em demais países
como uma garantia de que o investigado responderá aos autos do processo, isso não significa que ele não pode voltar a ser preso no curso do processo antes de uma sentença definitiva. O acusado não pode, evidentemente, intimidar testemunhas, eliminar provas e dar indícios de que ele vai fugir e não responder ao processo ou à sua condenação que eventualmente aconteça. A família Andic confia no herdeiro. A defesa do empresário disse que o processo terminará o mais rápido possível e será comprovada a inocência de Jonathan Andic. Agora, as autoridades espanholas seguem investigando o caso para provar que nem mesmo um império de bilhões pode comprar a impunidade de um crime tão devastador. E em todos os casos existem as versões que são oficiais e aquelas que são contadas nos bastidores. Ele oficialmente, através do advogado, agora já começa a construir a narrativa de defesa. Ele fala que é inocente e ele diz que não sabe de nada. Internamente, alguns investigadores dizem ter ouvido dele que ele disse: olha, eu queria antecipar tudo e eu queria assumir logo o comando dos negócios da família. Por isso eu fiz tudo isso. Será que a justiça vai entender que ele é culpado ou inocente? Nós vamos ficar até o final nessa história e depois eu conto para você.